Pode iniciar, né, Daiane? Pode ficar à vontade. Tá ok, então. Boa tarde a todos, prazer estar com vocês. Meu nome é Igor, como a Daiane já me apresentou. Sou bacharel em Direito, também tenho a pós-graduação em Tecnologia e Inovação, Direito Constitucional e estou agora mestrando na UFT. A Daiane é uma das minhas orientadoras aqui do mestrado e me deu essa oportunidade de estar compartilhando com vocês hoje um tema muito interessante e também ao mesmo tempo instigante, como vocês verão durante o decorrer da nossa exposição. Eu não vou entrar em tantos termos jurídicos até para não se tornar tão taxativo para vocês que são de outra área, mas tentarei de uma certa forma facilitar o contato com a matéria e com a temática que nós se propomos a trabalhar. Então nós vamos falar hoje sobre o direito dos animais. Bom, a primeira coisa que é importante nós entendermos acerca da questão do direito dos animais é olharmos para a nossa Constituição Federal. Porque a base de toda lei, a base de toda norma, ela está na nossa Constituição. Se a Constituição, como o começo de todas as legislações, ela não estiver abarcando sobre um tema, dificilmente as leis infraconstitucionais, que são as leis que estão abaixo da Constituição Federal, elas vão versar sobre a temática. Então a nossa Constituição Federal, ela tem uma parte que ela é específica, na onde ela fala sobre fauna e flora, trata das questões de meio ambiente. É uma parte que na minha graduação eu trabalhei muito, inclusive acerca dessa temática envolvendo esses crimes ambientais em larga escala. Eu cheguei até a apresentar um trabalho aqui no Brasil e fora do Brasil também, lá no Equador. Eu me recordo, quando eu estava tratando sobre a temática, que teve uma ADI no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só passar o próximo slide. Esse é o artigo da nossa Constituição que ele versa sobre a questão do direito dos animais e também da questão ambiental, que é o artigo 225, para vocês que tiverem interesse depois em conhecer. Vocês vão ver que eu coloquei esse entre parênteses aí porque o artigo é muito grande. Em especial, para tratar da temática que nós estamos esboçando hoje, é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. Tá? Que ele fala o seguinte: proteger a fauna e a flora, vedada na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies e submetam os animais à crueldade. Então, se tratando desse inciso específico aí da nossa Constituição Federal, voltando ao que eu estava falando, eu me lembro que há cerca de 5, 4 anos atrás, vocês vão se lembrar disso, nós tivemos aqui no Brasil uma ADI, a ADI 4000 porque não me recordo o número dela, mas se vocês digitarem no Google aí, ela ficou conhecida como ADI da vaquejada, a ação direta de inconstitucionalidade da vaquejada, que estava no Supremo Tribunal Federal. E eu me lembro que na época eu estava estudando sobre a temática, inclusive fiz um debate sobre essa temática da ação direta de inconstitucionalidade e defendendo, né, que a vaquejada, para quem não conhece, ela é uma cultura muito da região Nordeste. Eu estou aqui em Tocantins. Aqui em Tocantins tem muita cultura de rodeios, né? Que é aquela questão de laçar o boi, essas coisas. Mas a vaquejada é aquela questão ali de soltar o boi, puxar pelo rabo para derrubar e tudo mais. E aí teve essa ação direta de inconstitucionalidade de uma lei estadual, salvo engano, do estado de Alagoas, que estabelecia que a vaquejada seria um patrimônio, seria uma cultura daquele estado. Na época, a Procuradoria Geral Federal ela entrou com uma ação no Supremo para que essa lei fosse declarada inconstitucional, que ela feria principalmente esse artigo 225, inciso 7, porque ela estaria submetendo os animais à crueldade. Se vocês chegarem a ler a fundo, não sei se vocês gostam dessas questões aí de vaquejadas e tal, não sei se é tanta cultura aí de vocês do Rio de Janeiro, mas se vocês chegarem a ver, na época quando eu estudei o tema, dependendo da força utilizada, poderia-se até arrancar o rabo do animal. Era uma coisa assim submetida à crueldade. Na época eu defendi na minha exposição
para que ela fosse declarada inconstitucional, e o Supremo Tribunal na época também levou pelo mesmo sentido, que essa ADI fosse declarada inconstitucional, que essa lei fosse declarada inconstitucional devido às questões de crueldade aos animais. O Supremo declarou inconstitucional, na época teve não sei se vocês se recordam também, teve polêmicas, fizeram manifestações no Congresso Nacional, que a decisão do Supremo estava sendo arbitrária e tudo mais, e o Congresso Nacional fez uma lei e declarou a vaquejada como patrimônio cultural. Então, tendo isso, já é válida, né? Mas, de certa forma, descumpriu aí o artigo 225. Então, na nossa base normativa geral do Brasil, nós temos uma lei que defende a questão da fauna e da flora, que está no artigo 225, em específico, parágrafo 1º, inciso 7. Não esqueçam desse ponto importante. Então, é um avanço que nós temos, a partir da nossa Constituição, criminalizar o ato de abusar, maltratar, ferir ou mutilar os animais. Salvo essa questão aí da vaquejada, que teve esse perfexo, né, por parte do Congresso Nacional, que editou uma lei que foi contrária ao que o Supremo decidiu à época. E atualmente é indiscutível que os animais eles estão, né, protegidos por leis e qualquer um que atente contra esses sujeitos. Porém, existe uma discussão muito grande. Que discussão é essa? É uma discussão acerca dos direitos dos animais, principalmente no âmbito civil, que é quando eu vou tratar das questões das indenizações, que aí eu vou entrar numa parte muito interessante. Antes de eu entrar nela, também destaco que existe uma lei infraconstitucional, que é a Lei de Crimes Ambientais. Ela já é um pouco antiga, perto ali da Constituição, que é de 98. Essa lei também ela trata desses temas que envolvem os crimes contra os animais, só que ela foca mais nas questões penais, ela traz ali os procedimentos e tudo mais. Aí tá os artigos. Uma coisa muito importante que eu acho que eu quero destacar nessa lei, não vou ler, não vou entrar nas temáticas para não se tornar chato para vocês. Principalmente o artigo 3º. O que o artigo 3º dessa lei de crimes ambientais ela diz? Que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativo, civil e penalmente. Ou seja, de acordo com essa lei de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, as pessoas jurídicas, não só as pessoas físicas, que somos nós, que temos CPF, mas as pessoas jurídicas que possuem CNPJs, as empresas e tudo mais, elas podem ser responsabilizadas em caso de crimes, né, envolvendo tanto a fauna e tanto a flora. No caso aqui estamos tratando dos animais. Então elas podem, sobre uma ótica da lei de 98. Inclusive pode ser desconsiderada a personalidade jurídica. Em caso de uma multa, a empresa não tem patrimônio, preenchidos os requisitos dessa desconsideração, pode vir a multa, em vez de ir para a empresa, passar para o empresário. Mas desde que preenchidos os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, quem tiver interesse está lá no artigo 50 do Código Civil. Não vou adentrar porque é um tema muito técnico juridicamente. Então, voltando ao que eu estava falando. Acerca das áreas de estudo no direito, de forma geral, para vocês entenderem, nós temos o direito civil, o direito penal e criminal, que é tão conhecido por todos, e o direito constitucional, que eu acabei de falar um pouco. O direito civil ele é um campo atrelado aos direitos pessoais de cada cidadão, que ele é regido pelo nosso Código Civil. Para nossa discussão aqui em questão, entende-se o direito civil como uma área que ela abrange o direito que alguém está lesado e tem que ser indenizado por um dano. Então, o direito civil, para o tema aqui que estamos tratando, é a questão das indenizações, dinheiro, pecúnia, coisa que gostamos, né? Todos vocês gostam de dinheiro, eu tenho certeza. Então, quando envolve essas questões das indenizações, estamos falando do direito civil. O direito penal já é aquele direito sancionador, aquela parte que o Estado entra para sancionar, seja através ali das penas restritivas de direito, que é a cadeia, a prisão, como todos conhecemos, seja através das multas, né, que também tem, e as penas privativas de liberdade. As restritivas de direito são, muitas vezes, restringir o horário da pessoa sair, restringir algumas situações da sua vida pessoal. E o direito constitucional são as leis e decisões que estão acima de todos os outros, né, que são regulados pela nossa Constituição.
Constituição. A Constituição é a mãe de toda a legislação e da nossa legislação brasileira. Bom, o artigo 82 do Código Civil, ele traz algo muito importante, que aqui nós vamos começar a entender essa questão do direito dos animais, porque temos que olhar para a legislação para entender essa questão do direito dos animais. O artigo 82 ele traz a definição dos bens móveis. Se vocês verem, está a descrição do que serão os bens móveis. Só que o que envolve isso? Porque de acordo com a doutrina, de acordo com os estudos, o animal em si, o sujeito ali, o animal, ele não é um ser sujeito de direito. Porque se nós olharmos para as teorias do direito, quem é sujeito de direito são as pessoas, né, que têm ali as suas capacidades. Tem umas questões que as pessoas não podem estar perante juízo, podem ser assistidas, seja pelo um curador, um tutor, um ministério público, por exemplo, um menor. O menor ele não tem capacidade postulatória de estar perante um juiz, ele não pode entrar com uma ação. Então ali ele vai ser, né, vai ter alguém, um curador, um tutor, alguém para estar representando ele. E os animais, eles não são considerados sujeitos de direito, na parte teórica do direito do geral. Os animais são considerados bens móveis. De uma certa forma, para facilitar a comparação para vocês, seria como os bens móveis que temos perto de nós, um celular, um computador, um notebook. Então, dentro da definição legislativa, nós temos que os animais, nessa parte de direito de indenização no âmbito civil, eles seriam ali dentro do artigo 82, dos bens móveis. Ainda que o direito dos animais estejam ali protegidos pela nossa lei constitucional, como eu falei para vocês agorinha, a presença de um bicho, de um animal na parte autora de uma demanda processual, ela gera muitas controvérsias. Porque tanto o Poder Judiciário quanto a sociedade brasileira seria de uma certa forma difícil de entender um animal postular em juízo, um animal entrar com uma ação. Por exemplo, vamos ver se vocês estão acompanhando mesmo. Sabrina, você tem algum animal? Você tem algum bicho de estimação? Você tem aí um cachorro, um gato? Sabrina, tá me ouvindo? Então, assim, aqui no momento eu não tenho nenhum animal, mas já tive sim. Você já teve qual animal? Ah, já tive gato não, cachorro, papagaio, jabuti. Então tu já teve um leque muito grande, né? Qual era o nome do teu gato? Não, desculpa, gato eu não tive. Só cachorro, papagaio e jabuti. Qual era o jabuti, que é o mais estranho? Tu tinha um nome pro jabuti? Tinha sim. Qual era o nome do jabuti? Era o nome da minha irmã, Jéssica. Tu botou jabuti o nome da tua irmã. Bom, é uma singela homenagem, né? Então, suponhamos, né? A Sabrina tinha um jabuti de estimação e em homenagem à irmã dela, né? Já esqueci o nome da irmã dela. Qual que é o nome, Sabrina? Jéssica. Jéssica? Não é, Sabrina? Ah. É isso mesmo? Ok. Então a Sabrina pegou o jabuti. Todo mundo conhece o jabuti, né? Parece uma tartaruga, uma coisa assim, só que ele é pequeno, menor um pouco. Então a Sabrina botou o jabuti, o nome Jéssica, né? Em homenagem à sua irmã. Então a Jéssica Jabuti um dia fica ali constrangida com a Sabrina, porque a Sabrina não colocou a alimentação correta para ela. E a Jéssica Jabuti vai lá e entra com um processo contra a Sabrina por indenização de danos morais. Olha, tem mais gente que tinha jabuti. Eu não vou nem perguntar mais os animais de vocês, que eu estou com medo. Brincadeira. Continuando. Mas hoje tem de tudo. Eu já vi gente que tem animal de estimação, um porco, um cobra, né? Todo mundo com as suas, com o que gosta, né? Então suponhamos que o jabuti da Jéssica pegou e entrou com uma ação contra ela. Isso, de certa forma, olhando para o campo do direito, olhando para o campo do próprio ser humano,
Isso é algo muito estranho. Então, por isso que os animais, olhando para a ótica do direito, são tratados como os bens móveis, assim como um celular, assim como um computador e algo do tipo. Isso porque o Código Civil enquadra nessa condição conforme o artigo 82. Então, aqui eu deixei esse questionamento para vocês. Aí vocês estão vendo a foto de um cachorro muito bonito, um dog, né? Normalmente todos costumam ter um cachorro, né, de infância. E do outro lado, ali o martelinho representando o poder judiciário. Então, o animal, ele pode ser o autor de uma ação judicial. O animal, ele pode estar ali interpondo perante o poder judiciário uma ação. Esse é um questionamento muito importante. Então, qual que é a primeira resposta para essa questão? Para o Código Civil, que é o que nós vimos agora, os animais não podem, por exemplo, processar pessoas em busca de um ressarcimento monetário. O jabuti da nossa colega, ele não poderia processar ela. Isso seria. Já pensou numa situação dessa? O jabuti vai revoltado lá no fórum e entra com uma ação contra a própria dona porque ele se sentiu maltratado e tudo mais. Então, de certa forma, olhando para a ótica do Código Civil, em parte de indenização, o jabuti vai lá e pede: eu quero 5 mil de indenização. Ou então o jabuti está malvado e fala: eu quero 50 mil de indenização da Jéssica porque ela não me deu minha alimentação correta. A Jéssica estaria, né, nos maus bocados se o seu jabuti tivesse esse pensamento. Então, olhando para essa ótica, olhando para o Código Civil na parte indenizatória, seria inviável os animais adentrarem com uma ação perante o poder judiciário. Só que aí entra os questionamentos da doutrina. Agora vocês vão prestando muita atenção que o caldo vai engrossar sobre a temática. A doutrina fala sobre a questão dos seres sencientes. O que seriam esses seres? São seres dotados de natureza biológica e emocional, passíveis de sofrimento. Então, segundo os doutrinadores, é um equívoco dos juristas que seguem esse entendimento, que uma vez que o artigo 225 que nós lemos agora da Constituição, os animais são considerados seres sencientes e são dignos de proteção jurídica. Então, o que a doutrina, em parte, quer dizer? Os animais, eles têm sentimentos, ele tem natureza biológica, ele tem natureza emocional. Vocês que já tiveram contato com os animais sabem, né, que, por exemplo, alguns animais que são mais domesticados, igual cachorro, gato, ou o jabuti, como a nossa colega tinha, são ali mais fáceis de manusear, mais alegre, o cachorro está sempre ali perto e tudo mais. Eles são seres sencientes. Então, nessa parte da doutrina, devido ser seres que têm sentimentos, que têm a natureza biológica, ela entende que eles são sujeitos de direito, que eles podem estar ali no âmbito jurídico. Então, essa é uma parte que entra para questionar o porquê não os animais podem adentrar no âmbito do Poder Judiciário. Agora, eu vou aprofundar mais ainda. Beleza. Então, de acordo com o Código Civil, os animais não podem. Mas se eu olhar para a parte doutrinária, devido ter emoções, ter algumas coisas, ele pode sim fazer parte de uma ação jurídica. Beleza, então todo animal, olhando para a questão emocional, pode fazer parte de uma ação jurídica, olhando para essa teoria dos seres sencientes. E aí eu entro um questionamento. E a vaca? Né? Aí temos uma vaca, né? Até bonitinha, me lembra algumas pessoas, né? Brincadeira. Temos uma vaca aí, tá lambendo os beiços, né? Tava comendo. Ela tem sentimentos também. Se você já conviveu com animal, com a vaca, você vê que algumas são dóceis e tudo mais. Mas e aí? Olhando para essa teoria dos seres sencientes, que são dotados da parte biológica, emocional, então a vaca também poderia ser sujeito de direito. A vaca também poderia entrar com uma ação. A vaca também poderia processar uma pessoa. Mas e aí, você não gosta de comer carne? Luca, você gosta de comer carne? Você acha bom um churrasquinho no final de semana? Ou não? Tá me ouvindo, Luca? O Luca não tá me ouvindo.
A Rosa estava falando agorinha no chat. Rosa, você gosta de um churrasco? Agora, eu sou vegetariana. A Rosa então vai entrar no meu exemplo lá no final dos slides. Mas eu como eu tava há muito tempo sem comer nenhuma carne animal, mas eu como ovo, eu tomo leite da vaca, não sei se ela tá de acordo. Ah, De usar o leite dela, nunca perguntei, mas sou muito grata, gosto de queijo. E também é uma questão, né? Porque não é só a questão de matar o bicho para comer, eu tô usando o leite dela, né? sim. Então, E também, de vez em quando, agora eu tô comendo peixe. Eu também não sei se o peixe tá contente pra minha barriga, não. Mas eu resolvi comer por vários fatores, inclusive porque eu gosto muito de peixe. E tem a questão de alimentação mesmo, que eu acho que é muito difícil na sociedade aqui no Brasil ter uma alimentação vegetariana realmente equilibrada, porque então tem vários fatores assim. Mas é isso. Então foi um exemplo meio difícil agora. então a Rosa ela gosta de peixe. E levando para a teoria dos seres sencientes, o peixe também pode ter emoções, ele tem a sua natureza biológica, então o peixe poderia processar a rosa, né? Então, vocês estão vendo tanto que é complicado. O Código Civil ele estabelece que os animais são coisas, mas as teorias que envolve, tem o Davi tá falando que gosta muito do frango, né? Já imaginou, Davi, o frango lhe processar por sequestro, né? Você vai lá, ou por homicídio, né? Você vai lá e matou o frango para assar, para comer cozinhado, seja A lá como gente já for. compra morto, né? Geralmente. Mas a gente seria cúmplice, né? Seria partícipe. Usufruir do pagar para matar, né? É isso. A gente faz? É, Em direito seria isso? Eu estaria pagando para alguém matar por mim? isso, seria cúmplice de um homicídio. Responderia perante o tribunal do júri. Como cúmplice. Como cúmplice. Então, É homicídio doloso. doloso. E ainda pode ser qualificado dependendo da forma que você matou, né? Tem gente que É com mata. a intenção de matar, né? Porque eu tô querendo comer o bicho. Sim. Então é doloso, né? Doloso. Você teve a intenção de matar. E Eu ainda. penso nisso, me dá dor no coração, mas é estranho, mas eu sempre que, mesmo quando eu não era vegetariana, eu tinha consciência que era um ser vivo que estava ali. Que eu já limpei galinha, tirei coisa de dentro, agora também vem tudo cortado. Isso afasta muito a gente do bicho inteiro, né? Sim. Você não vê matar a vaca para você comer, que deve ser uma coisa incrível ver uma vaca morrendo, que é um bichão, né, desse. Deve ser uma coisa bem. Até a imagem de matador eu tinha num dos cursos que a professora colocou pra gente, mostrava imagens que eu nunca tinha visto dentro de um frigorífico, metade de uma carcaça, são coisas que a gente não vê hoje em dia. Então, isso eu sempre tive essa consciência. Ao mesmo tempo, eu como o peixe. Eu sei que tem que matar o peixe. Ele tá mortinho lá, mas alguém matou por mim, né? E é bom, né? Não tem como, Eu gosto né? muito de peixe. Eu nunca gostei muito de carne vermelha, não, mas eu gosto muito de pato. Pato. Eu gosto muito de pato, que é quase vermelho. Eu gosto de pato. Mas não comi muito pato na vida, mas é o bicho que eu fico pensando, eu não teria coragem de matar nenhum bicho para comer. Se eu tivesse que matar, mesmo um peixe, tirar da água, eu não teria coragem. Mas eu compro morto, né? Sim. E é uma questão mesmo. Então, vocês estão vendo que é algo muito conflitante. Porque ou nós vamos tratar os animais como coisa, conforme o Código Civil propõe no artigo 85, ou se nós entrarmos nas teorias atuais como essa dos sencientes, todos os animais, inclusive aqueles que nós usufruímos, principalmente para alimentação, como aí foram citados, pato, galinha, peixe, porco, vaca, eles poderiam processar a gente por homicídio, por qualquer outra coisa, porque estaríamos ali afetando as emoções do animal. Então é algo muito complicado, né? Eu estou deixando aqui as teorias para que vocês se instiguem a depois estudar sobre a questão do tema. Outra coisa importante também,
Aí temos o Ministério Público. O Ministério Público ele é responsável por fiscalizar todas as partes que envolvem o Estado, também representar, principalmente nas ações criminais, nas ações penais. A Constituição, ela diz que os animais eles são sujeitos de direito, que desde que estão assistidos por uma pessoa ou um capaz. Então, o Ministério Público, dentro da sua função social, quando tiver ali, por exemplo, um desastre, alguma coisa que possa envolver os animais, ele, Ministério Público, como representante do Estado, pode entrar com uma ação para buscar uma indenização de âmbito coletivo. Claro que essa indenização ela não vai para o animal, agora vamos até falar sobre isso. Mas o Ministério Público, como representante, ele pode entrar. Assim como também uma ONG, a Defensoria Pública. Só para vocês terem uma noção, porque em questão de animais é muito mais difícil a gente ver. Tivemos aquele desastre ambiental acho que foi o último, foi Brumadinho, foi alguma coisa assim. Vocês viram que o Ministério Público entrou com uma indenização altíssima contra a Vale, envolvendo ali o artigo 225 que nós lemos agora, a questão da flora, né? Então, toda vez que envolve fauna e flora e tem ali um desastre, tem alguma coisa que o Estado tem que intervir, o Ministério Público, como autor, não é a vaca, não é o jabuti, é o Ministério Público, ele pode entrar como representante, ou uma ONG, ou a própria Defensoria Pública, porque o animal em si ele não pode pleitear uma ação. Vamos ver um caso agora muito estranho, mas que vocês vão ver sobre essa situação. E aí entra uma questão muito interessante. E como ficariam as indenizações nessas ações? Quando falamos de indenização, falamos de uma coisa que nós gostamos muito, que é dinheiro, né? Tem muito dinheiro aí na tela, né? Quem dera que ele fosse de verdade. Tenho certeza que todos vocês gostariam de ter isso aí que está na tela. Muito bom, né? Dinheiro, indenização. E olha, no direito, quando nós falamos de indenização, quando nós falamos de dinheiro, dá muita briga. Dou um exemplo para vocês. No caso de direito de sucessões, quando falamos de heranças, normalmente em heranças o pessoal costuma se matar por dinheiro. Imagina algo que envolva um animal e dinheiro. Por exemplo, um animal que ao ver receber uma herança, um animal que está cobrando, que ele tem ali direito de receber uma indenização. Como ficaria esse dinheiro? Como entraria aí a parte do ego do ser humano, se ele gostaria de usufruir dessas questões? Então aí eu botei duas questões para você. Reconhecendo que o animal é autor da ação, tudo que for pago a título de danos vai ser utilizado em benefício desse animal. Aí fica o primeiro questionamento. Se o animal ele tiver o direito de ser autor da ação, tudo que vir em dinheiro vai ser utilizado a ele. Vamos imaginar que a Rosa decidiu cuidar de peixes. E os peixes dela, devido a alguma ação qualquer, recebeu uma indenização de R$1 milhão. A Rosa vai usar esse 1 milhão somente para os peixes, ou a Rosa vai crescer o olho e vai querer usar o dinheiro para si mesmo? Aqui entra o primeiro questionamento acerca das indenizações. Segundo ponto, por outro lado, uma vez que a indenização é ganha em uma ação que tem como tutor é autor, entretanto os animais, enquanto seus bens, qual garantia que o dinheiro seja de fato utilizado em prol do animal? E aqui eu entro na segunda questão. Se o animal ele está numa condição diferente de representado por alguém, que não é ele que está entrando com a ação, mas alguém que está entrando com a ação, que garantia que eu tenho que a indenização que vai ser dada por causa do animal vai ser totalmente direcionada a ele e não à pessoa que está entrando com a ação? Então aqui entra os questionamentos. E quando envolve dinheiro e ser humano, existe aqui muitos conflitos, existe muitas situações. Parem para pensar se você gostaria de pegar esse tantão de dinheiro e investir somente no animal, ou você também gostaria de usufruir. Então aqui entra uma questão. Porque se o animal ele for autor, o dinheiro, a indenização, o direito é dele. Então você, como tutor, como cuidador, não pode usufruir. Agora,
Se o animal está representado por você, você está ali como direito de entrar com aquela ação, automaticamente você também vai ter direito de usufruir daquilo. Mas o certo não seria tudo ser investido ao animal? E que garantia o juízo depois teria que você gastaria todo esse dinheiro com o animal? São questionamentos quando envolvemos a questão das indenizações. É uma solução que alguns doutrinadores gostam de apresentar. Primeiro, o dinheiro gasto pelo responsável pela guarda do animal terá que ser comprovado em juízo de que é destinado para o bem deste bicho. Ou seja, primeira solução, se estamos em um caso judicial que tem um animal que é o fato da ação, quando for fixada a indenização, fixou 10 mil de indenização, até aquele dinheiro acabar, o cuidador, por exemplo, a Rosa, que cuida do peixe, ela vai ter que comprovar perante o juiz que ela gastou os 10 mil com peixe, colocando nota fiscal e tudo mais. Essa seria uma primeira solução. Só que qual é o problema? Quando o autor da ação não é um animal, mas o tutor, nada impede que o responsável utilize a indenização em benefício próprio. Então aqui nós começamos a ter a primeira discussão. Só para alguém aqui já entrou com algum processo de indenização, seja contra uma operadora de, isso é muito comum hoje, seja contra uma operadora de celular, uma empresa de energia. Alguém aqui já entrou? Tem alguém que já entrou com alguma ação? Já, contra a antiga Ampla. André. Da região. É Ampla? Ampla é o quê? É de energia elétrica. De energia elétrica. Muito bom. E tu ganhou a ação? Sim, sim. A gente ficou aqui em casa acho que 2 semanas sem luz, uma parada assim. A gente entrou feriu um bem comum. Vamos supor que o André, eu não vou perguntar a ele, que isso é questão pessoal. Vamos supor que o André ganhou 5 mil de indenização contra a Ampla, a empresa de energia. Isso são questões de indenizações e direito. Se nós olharmos para essa ótica de solução aqui da questão dos animais, o André deveria gastar os 5 mil só com energia elétrica. Mas eu tenho certeza que o André não gastaria os 5 mil só com energia elétrica. O André poderia pegar os 5 mil para fazer uma viagem, poderia comprar alguma coisa que ele está precisando. E isso justamente envolve quando nós envolvemos o animal como coisa, conforme o Código Civil. Se a situação lhe trouxe uma indenização, você não era obrigado a gastar todo esse dinheiro com o animal, mas você pode gastar a indenização como bem entender. Então, esse é um dos questionamentos quando o animal não é o autor da ação, ele é apenas representado na ação. Então, esse é um dos questionamentos da doutrina acerca desse tema. Uma pessoa que entrou contra uma empresa de telefonia, contra a Oi, porque a Oi tem serviços contra a Oi, não vou falar nome, né? Vou falar uma empresa qualquer, a empresa A de telefonia. Entrou contra ela porque os serviços não estão bons e vai lá e ganha uma indenização de 10 mil. Ela não é obrigada a pegar a indenização dos 10 mil e gastar com a telefonia. Ela pode pegar aquele dinheiro e fazer o que bem entender, pode tocar fogo, né? Se for doido, pode tocar fogo no dinheiro e fazer o que bem entender. Então, nesse mesmo sentido, olhamos para a questão do direito do animal. Se o animal não tem direito de estar no polo ativo da ação, se ele não tem direito de entrar com a ação, então o dinheiro que vem dessa indenização automaticamente também não vai só para ele. E aí entra um dos questionamentos quando envolvemos essas ações que têm animais. Agora, olha que interessantíssimo. Outra questão, né? Das teorias que tem. Depois dessa, que é uma questão interessante que eu achei. Outra solução que os doutrinadores dão buscar mudar a concepção de que os seres humanos são superiores aos animais. Eu, ao ler essa frase da doutrina, eu lembrei automaticamente desse filme. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto bastante. Eu já assisti todos. É Planeta dos Macacos, né? Onde ali os animais dominam, né? Tem até um filme, acho que é uma trilha, né? Tem uns 3 filmes sobre esse Planeta dos Macacos. Tem até um que os seres humanos são escravos, né? Dos macacos e tudo mais. Então, se eu começar, é só fazendo uma exemplificação. Não é que isso possa ocorrer. Mas
Se eu levar dentro dessa teoria de buscar de que os animais estejam no mesmo nível dos seres humanos, tirar essa concepção de que os seres humanos são superiores, envolvendo ali as questões humanas e tudo mais, será que eu não poderia gerar algum problema? Lembre-se muito desse filme. Claro que isso é muito distante de acontecer, né? Eu lembrei muito desse filme. Seria uma solução eu enquadrar o animal no mesmo nível do ser humano? Você acha que seria o correto? Seria a solução para os animais terem esse direito, terem essa baliza perante o Poder Judiciário? Seria uma solução? Eu acho que é algo a se questionar, algo a se estudar sobre a temática. Só uma pergunta. A questão dos direitos dos animais gira, as questões mais práticas estão em torno hoje em dia, de como eles são tratados pelos seus donos, o tipo de tratamento que eles recebem e se eles estão recebendo um tratamento adequado para ter uma vida saudável. Sim. Em torno mais desse tipo de questão. Sim. Assim, se hoje em dia, desculpa, não sei se está na hora de fazer esse tipo de pergunta. Não, pode ficar à vontade. O senhor prefere que faça no final? Não, pode intervir à vontade. Tá. Se hoje em dia existe uma legislação que faz com que quem cria animais tem que ter um mínimo de condições para os animais viverem de maneira saudável na criação, não é isso? E se não estiver dentro desses padrões, ele pode ser acionado pelo governo, né? Ele pode ser, se o padrão não estiver correto, o governo pode acionar e pode multar, não é isso? Essa multa que o criador paga, ela vai para quem? Vai para o governo? Dentro desse contexto que o senhor está falando, essa multa, quando um criador está fora dos padrões que foram determinados, a multa vai para o governo? Então, Rosa, vou só voltar aqui uma parte no seguinte ponto. Eu estou falando aqui essa parte toda dessas teorias quando eu envolvo direito civil, que é indenizações. Existe uma lei, agora eu vou comentar sobre ela daqui a pouquinho, que é a Lei Sanção. Vocês devem já ter ouvido falar que ela é muito interessante. Quando eu vou para o campo penal, aí a questão dos animais, dos maltratos, já tem um direito de uma forma mais ampla. Mas nesse campo que eu estou aqui agora do direito civil, que é a parte só de indenizações, de dinheiro, de pecúnia, acaba que se tem toda essa dificuldade que eu estou esboçando para vocês, para o Poder Judiciário ter um entendimento se o animal ele é sujeito de uma ação. Sobre a questão das multas, para onde esse dinheiro vai, se é no campo penal, que provavelmente é onde essas multas estão sendo aplicadas, esse dinheiro vai para algum tipo de fundo. Aí teria que olhar na lei sanção ou em alguma lei específica que trata, a lei sanção é nova, né, 2020, normalmente vai para fundos. Igual quando tem qualquer ação que o Ministério Público está entrando em questão de maltrato, em questão que envolve qualquer âmbito do poder público, que o Ministério Público é autor, as indenizações elas vão para os cofres públicos, buscando combater algumas situações, incentivar alguns programas que buscam combater violência e tudo mais. Mas normalmente quando é o Ministério Público, vai sim para os fundos públicos. Ok? Então volta para o governo esse dinheiro, de alguma forma teria que ser usado para combater, para que essa situação não voltasse a acontecer. Sim, mas não tem nenhuma coisa assim prática que se faça. Por exemplo, os animais que estão sendo maltratados voltar diretamente para aqueles animais que foram maltratados, isso não acontece. Aí é o questionamento que a gente estava fazendo agorinha. Como a justiça poderia fazer isso? Fazer a parte comprovar perante o juiz todo mês até acabar o dinheiro, mas sendo que ela está sendo representada, ela não tem direito também de gastar esse dinheiro?
Aí entra esse questionamento. Mas quando é o Ministério Público que representa, automaticamente o dinheiro vai para o Estado, porque o Ministério Público ele não é um sujeito de CPF igual nós. O Ministério Público representa o Estado como um todo, ok? Certo. Ok. Então, olha só que interessante dentro do que nós estávamos falando. Eu encontrei essa decisão, eu creio que ela é inédita, tanto no Brasil e tanto no mundo. Agora, ano passado, em 2021, o Tribunal de Justiça do Paraná publicou a primeira decisão que reconheceu os animais como sujeito de direito do país. Olha que interessante. Deixa eu passar aqui a próxima. Aí está para vocês, se vocês tiverem interesse, leiam, é muito interessante. Acessem lá, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, consulta pública, e aí você pode digitar esse número aí, agravo de instrumento, digita o número desse processo, vocês vão ver. E olha só que interessante, olha quem é o agravante, o Spike, a ONU, né, que entrou, e o Rambo. Para quem não sabe, o Spike e o Rambo é os animais, é os cachorros que estavam pleiteando nessa ação. O Tribunal de Justiça do Paraná foi o primeiro no Brasil a reconhecer. Isso aconteceu ano passado. Em cima eu deixei a descrição. O órgão votou a favor dos cães Spike e Rambo, vítimas de maus tratos por parte dos seus antigos donos, representado pelas ONGs, sou amigo, da cidade de Cascavel. Ou seja, o Spike e o Rambo entraram com a ação, mas claro, não foram só o Spike e o Rambo. A ONG ela estava representando os dois, porque a ONG com certeza, por ser uma pessoa de direito, por ser uma pessoa que tem os seus advogados e tudo mais. Só para vocês entenderem o caso, eu resumi ele aqui, mas quem tiver interesse, anotem esse número do processo e leiam, procurem, tem na consulta pública. Os dois cachorros, eles foram resgatados e levados a uma clínica veterinária, onde foi constatado que o Spike apresentava lesões e feridas. E diante dos fatos, a ONG solicitou que os cães fossem reconhecidos como parte autora do processo. Pediram também o ressarcimento dos valores gastos, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e uma pensão mensal até que eles passassem para a guarda definitiva da organização. Olha só que interessante esse processo. Tem pensão, tem indenização, tem ressarcimento pelos gastos do veterinário. Esse processo aqui se torna uma jurisprudência, se torna uma orientação para todos os casos que possam entrar. Então, esse aqui, Rosa, já é um caso no âmbito civil que foi direcionado aos animais. Aconteceu agora em 2021. Seria um precedente para quem quiser entrar com uma ação. Mas claro que não foram só os animais. A ONG estava junto como parte do processo. Já caminhando para o nosso fim, que eu já estou quase estourando a hora. Me dá mais só uns minutinhos aí, tá, Daiane? Já estou terminando. Tá tranquilo. Que eu estava comentando com a Rosa agorinha. Essa lei é muito interessante, que ela é nova, né? Ela é de 2020, a Lei 14.064, que ficou muito conhecida como a Lei Sansão, né? Em homenagem ali ao Sansão, acho que é aquele cachorrinho da Turma da Mônica, né? Para quem já acompanhou esses desenhos. Então, o que dispõe essa lei? Ela aumentou as penas da lei dos crimes ambientais quando os crimes se tratam de cães e gatos. Tá? Uma coisa muito importante a entender sobre a lei Sansão. Ela aumentou as penas nas questões de maltratos aos cães e gatos. A proposição inicial do Congresso Nacional, ela englobava todos os animais, mas não foi aprovada dessa forma. O pedido de lei era para que todos os animais, né, que sofressem maus tratos, essas penas fossem aumentadas, mas a lei Sansão só foi aprovada específico para cães e gatos, que são os animais mais domesticados hoje. Então, o que essa lei modificou em tese? Que antes, as penas, aqui eu já estou entrando no campo penal. Nós saímos daquela parte de indenização e estamos entrando na parte do direito sancionador, que é a parte do direito penal. Antes, as penas tinham limite em torno de 2 anos de prisão e, pelas regras do Código Penal, poderia ser facilitadas e substituídas por penas mais leves. Depois da alteração da Lei Sansão, quando os animais domésticos sofrem maus tratos, as penas já partem de uma quantidade de anos maior
improváveis de se enquadrarem nas regras de substituição por outras penas. Ou seja, antes da lei sanção, quando se tinha maltratos aos animais, as penas poderiam ser substituídas por uma restritiva de direito, porque eram penas poucas. Por exemplo, uma pessoa era condenada por maus tratos antes da lei sanção, ela recebia 1 ano e meio de prisão. Por ser pouco, já era substituída automático. Ela ficava ali responsável de doar cestas básicas, de não frequentar bares no lugar de semana, no final de semana e tudo mais. Mas hoje, as penas foram aumentadas e elas não, devido a esse aumento que teve, não se pode mais fazer essa substituição pelas restritivas de direito. Então, automaticamente vai acontecer ou um semiaberto, a pessoa vai ficar ali dormindo no presídio, na cadeia, e durante o dia livre, ou vai diretamente para o regime fechado, que é ficar o dia mesmo, o dia todo na prisão, dependendo da forma que o juiz modular e entender essa pena aplicada à pessoa. Então, a lei sanção, ela trouxe ali um agravamento às questões dos maus tratos aos gatos e cachorros. Muito importante, poucas pessoas conhecem ainda sobre essa lei sanção e ela já está em vigor. Finalizando, um outro questionamento que se tem. Aí está uma imagem muito bonita que eu creio que, tirando, acho que só a Rosa é vegana, não sei se mais alguém é vegano, uma imagem muito bonita aí de um churrasco, né? Eu acho bonito também, só não como. Às vezes dá vontade, o cheiro me dá vontade. Eu não sou, e nem sou contra quem come carne, não, mas acho bonito. É bonito, né? É bonito, né, Rosa? É bonito, comida é bonito. Dá uma água na boca, né? Então, ali tem... Dá água na boca também. Eu só não como. Mas eu realmente gosto mais de... Sempre gostei mais de frango, tadinho dos frangos, e de peixe, mas de carne de pato, tá? Gosto. Então eu trouxe para vocês uma imagem de um churrasco, tem ali os temperos e tudo mais, que é algo que sempre enche os olhos, né, das pessoas. Só que qual é um problema quando envolve essa questão dos direitos dos animais, envolvendo a questão do sistema capitalista, que é o sistema que vivemos globalmente hoje. Nós estamos no curso, qual que é esse curso, Tayane, que eu esqueci, Engenharia Agrícola? Engenharia Agrícola e Ambiental. Nós estamos no curso de Engenharia Agrícola aí da Federal Fluminense do Rio de Janeiro, né? Certo? Aí olha que interessante, entrando para a área de vocês, né? Para a área também do meu mestrado, que é a questão aí do agronegócio. Porque quando eu toco nessas questões do agronegócio, do consumo de carne, das rinhas, né? Hoje temos, eu acho que está até proibido aquelas rinhas de galinha que o pessoal faz, aquelas brigas. Citei no início para vocês a questão da vaquejada e tudo mais. As indústrias farmacêuticas, da moda, circos, zoológicos, são alguns exemplos que colocam os animais em um lugar de exploração na sociedade. Então, se eu começar a conceder direito aos animais, eu vou começar a lutar contra essas coisas. Eu vou começar a lutar contra o consumo de carne, eu vou começar a lutar contra o agronegócio, eu vou começar a lutar contra a indústria de farmácia, que ela utiliza animais também, vou começar a lutar contra a moda, vocês que gostam de usar aqueles couros, né, para fazer um casaco e tudo mais, aquilo seria de certa forma banido, olhando para esse direito na forma ampla. Os circos, né? Os circos costumam utilizar muitos animais, os zoológicos também, porque muitos entendem ali que está submetendo o animal a estresse e tudo mais. Então aqui eu entro uma série de problemas e de forças quando eu olho para o direito dos animais e para o sistema que a gente vive no geral. Então nós estamos mexendo com um poder muito grande, que é a questão alimentar e a questão dos hábitos mesmo do ser humano. Então é algo que ainda tem muito a evoluir, muito a se pensar, muito a se estudar e pensar sobre quais os rumos se tomar. Qualquer lugar que eu vá tem um banco de couro. Talvez você que tem seu carro, sua moto é feito de banco de couro, você está ali utilizando algo de um animal. Você pode ter na sua casa um tapete de couro, de vaca, seja lá do que for, você está utilizando um animal. Você pode ter um pedaço de carne hoje no seu almoço, né? Você utilizou um animal. Então, o animal ele sempre é visto como uma coisa. Assim como em todos esses aspectos que eu trouxe para vocês e dentro desses exemplos que eu estou dando para vocês. Aí, algo que eu até... Professor,
Sim, E também a questão dos transgênicos e da manipulação de animais para transgênicos também está dentro disso. sim, porque ele é visto como uma coisa, como uma evolução tecnológica, e se eu começar a combater isso, eu vou estar começando a combater o sistema. Eu vou estar começando Todos, a enfrentar todos, força grande. todos os animais e também os animais são usados dentro da ciência. Sim, sim. Até para a produção aí de remédios, né? Esses dias eu tava. Mesmo sem ser transgênicos, todos os animais cobaias e tudo isso também são regulados por lei, né? Sim. Como tem que utilizar. E aí, Não é só... e aí o que fazer, né? Se eu começar a equiparar os direitos dos animais com o do ser humano, o que nós vamos fazer? Quem é que vai ser cobaia? Vai ser nós? E aí? Fica um questionamento interessante, né? Quem é, quem é que vai pro experimento? Vamos colocar lá o Igor, vamos colocar a Daiane, a Rosa, no lugar do Ratinho, no lugar de outra coisa, e aí? Né? Vocês estão vendo tanto que é uma Eu temática. não, professor. Eu não. Vocês estão vendo tanto que a temática é complicada, né? Por isso que essa questão do direito dos animais ela esbarra em muitos aspectos. Então, assim, é uma temática interessante. Temos avanços, como vocês viram, a lei sanção é muito importante. A lei sanção atual é atual de 2020. Ela traz ali penas duras para quem maltrata gatos e cachorros, né? Justamente eles não amplificaram o projeto porque eles pensavam que poderia gerar isso tudo que a gente está falando. Porque você já pensaram se a lei sanção ela aumentasse penas para todos os animais, com certeza geraria um caos, porque as ONGs, os representantes dessa parte animal, poderiam entrar com processo contra qualquer pessoa, porque a gente está em contato com questões animais todos os dias. Então é algo complicado. Por isso que a legislação ali da sanção, da lei sanção, restringia aos gatos e os animais. Mas podemos avançar no tema, né? É algo muito a se discutir, isso tem que ser muito debatido ainda. E por fim, é, algo que nós estávamos conversando no início. Aí já tem uma vaquinha, né, mas uma vaquinha diferenciada, ali, cheia de brócolis, de alface, de tomate. A solução para tudo seria todo mundo ser vegano? Isso seria uma solução para a questão do direito dos animais? Talvez, mas não vejo como uma solução. Porque. O André queria falar? Não. Só fechou o áudio. O microfone abriu sem querer. Ah, sim, ok. Então, a solução seria todo mundo ser vegano? Não. Talvez, mas não é a solução. Porque hoje existem muitas tecnologias que fazem ali os vegetais, as raízes, os tubérculos produzirem proteínas, né? Vocês sabem disso que eu, além da minha formação em Direito, eu sou formado também em agroindústria. Eu fiz meu ensino médio integrado à agroindústria. Eu me lembro que na época a gente produziu carne de hambúrguer feito de soja. É gostoso, eu comi na época, eu fiz a carne de hambúrguer de soja e comi. É muito bom, eu gostei. Só que assim, igual eu falei para vocês, nós entraríamos em uma luta contra forças muito grande. Nós entraríamos em lutas contra o agronegócio, luta contra os produtores rurais, contra o comércio mundial, né? Então a solução não é todo ser vegano, porque eu acho que a tecnologia atual ela até fornece já essa situação, porque é possível produzir várias proteínas através dos vegetais e tudo mais. Mas e aí? A solução eu creio que hoje, para tudo isso, para a gente buscar equiparar essa questão dos animais e dos seres humanos, é fazer uma baliza buscando garantir o direito de todos, tanto do ser humano e tanto dos animais. A lei sanção, que é a mais atual no momento sobre a temática, ela andou dentro desse tema e eu creio que a gente tem muito a avançar. Claro que ninguém aqui concorda com questões de maus tratos, né? No tanto eu posso falar com vocês com propriedade, porque na agroindústria, quando tivemos uma matéria sobre processamento de carnes, eu cheguei aí a frigoríficos de abate, tanto de bovino, tanto de frangos e tudo mais. Existe toda uma legislação que regra aquele abate, justamente para evitar o estresse do animal, para evitar a situação. Então, existe uma baliza de direitos. A gente tem que buscar garantir o direito de todos e buscar, de certa forma, evitar as coisas que não tem como, não são cabíveis dentro da parte jurídica, como os maus tratos e tudo mais. Então, eu creio que é por esse caminho que a gente pode ir, né? Mas o tema é muito instigante.
esse tema que a professora Daiane propôs, além de ser muito instigante, é muito conflitante, gera várias opiniões, diversos temas e tudo mais, e tem muitos a se discutir. Para vocês aí que estão na graduação, né, é até um tema de TCC, viu? Muito interessante. Professor, desculpa, rapidinho. Sim. É porque a gente vive num país também, porque você está falando dentro do Brasil, né? Onde os direitos das pessoas em geral e a segurança das pessoas é muito negligenciada, né? Então é muito complicado, né? Quando a gente vê, mas realmente eu acho que como o senhor falou, se andar de mãos dadas, uma coisa pode ajudar a outra, né? Sim. E às vezes falar de gente é mais difícil do que falar de bicho, né? Tratar com coisa de ser humano, acho que às vezes é mais difícil do que o direito até dos seres humanos, né? Do que os direitos dos animais. Verdade. Porque é bem complicado mesmo. Ainda mais segurança, questão de ambiente, até ambiente escolar, eu acho que deve ter mais legislação específica concernando que adequa para animais do que para escolas, por exemplo. Iluminação de escola, essas coisas, acho que não é regulamentado. Verdade. Mas dos animais né? Sim. O Brasil é complicado, né? A gente tem muitas questões que são negligenciadas para os próprios brasileiros, né? Inclusive inclusive como que vai alcançar a questão dos animais, sendo que os próprios brasileiros têm várias negligências por parte do Estado a nós mesmos, né? Então é muito complicado. Aí eu deixo... Mas aí a questão que acontece com relação aos animais e tudo, é que a agroindústria, se ela perder os animais, se tiver um problema grave, ela vai perder os animais, e tem a questão internacional também, que tem um papel importante, né? Sim. Para a população, tem menos gente interessada. Assim, eu tô falando assim, mas é que tem uma coisa, se os animais todos morrem, vai ter que fazer alguma coisa. E às vezes as consequências do ambiente ruim na escola ou no trabalho não são vistas de uma maneira tão clara para serem, né? Infelizmente, nesse mundo capitalista que a gente vive, o que vai importar é os valores, né? Se a gente lutar contra os poderes financeiros, automaticamente a parte que sempre vai se salvar é o lado do poder financeiro. Entre o direito dos animais e o direito dos grandes empresários, o direito dos grandes empresários vai prevalecer sempre, viu? Dou até uma dica para vocês, uma hora vocês estiverem de bobeira, assistam um filme na Netflix que se chama Não Olhem Para Cima. É muito interessante esse filme, né? Vocês vão amar a história dele. Bom, aí eu deixo minhas biografias. É um livro de direito ambiental do Antunes, muito bom. A nossa Constituição Federal, que foi a base de tudo, e a lei de 98, né, que fala das sanções penais. Obrigado a todos, obrigado, professora Daiane, pela oportunidade, e fico à disposição de vocês. Mas, professor, desculpa colocar, eu acho que às vezes melhorar o conhecimento e o ambiente pode ser produtivo em termos financeiros também. Muitas vezes as circunstâncias geram perdas financeiras. Então, eu acho que sempre é positivo, pode ser positivo financeiramente para quem está interessado ter boas leis, né? Eu acredito nisso, não é só necessário estar lutando contra ou querer, mas pode ser uma luta conjunta de melhorar para todo mundo, porque senão as circunstâncias são difíceis. Desculpa falar mais, tem um documentário chamado Solo Fértil, que não é exatamente sobre isso, mas pode ter uma relação. O senhor já viu esse documentário? Não cheguei a ver. Kiss the Ground. Eu vou achar, se quiser dar uma olhada, foi feito, sobre a mudança de cultura com OGM. Nos Estados Unidos tem a Gisele Bündchen, tem o marido dela, mas é feito por um cara também. Eu não sei porque eu fiz uma ligação na minha cabeça, mas é sobre agricultura, é super interessante. Sobre mudança de tipo de agricultura e coisa assim. Ok, eu anotei aqui, eu vou assistir. Muito obrigado, Elza. Sim, Daiane. Obrigada, Igor, pela apresentação. Um tema bem interessante. Eu acho que
trouxe aí muita coisa para a gente pensar, né? Muitas questões conflitantes. Eu não sou vegetariana, adoro churrasco. Como trabalho com bem-estar animal, né? Então eu acredito que a gente deve fornecer uma vida digna para esses animais, né? Que eles tenham uma qualidade de vida, né? Mas que